Oi, você sabia que os homens sofrem mais infartos aos 65 anos do que as mulheres aos 72? Além disso, a maioria das pessoas não sabe como prevenir esses ataques cardíacos. Agora, reflita: será que suas artérias estão obstruídas sem que você saiba? Você está ignorando algum sinal? Hoje, discutiremos como proteger suas artérias, além de quais alimentos são benéficos e prejudiciais para elas. Você tem certeza de que está fazendo as escolhas certas na alimentação? Ou pode estar fazendo algo arriscado? Também vou te ensinar um teste simples que você pode fazer em casa, de graça, para verificar se sua circulação está boa. Ao final, compartilharei uma descoberta científica recente que tem o potencial de transformar o tratamento de artérias entupidas sem recorrer a cirurgias ou stents. Ficou interessado? Mas antes, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder conteúdos relevantes como este. E me diz uma coisa: você ou algum membro da sua família já sofreu um infarto ou um derrame? Ou existem placas? De qual região do Brasil ou do mundo você vem? Escreva abaixo, vamos nessa. Já parou para pensar em como o seu corpo se transforma ao longo do tempo? Ou você acredita que ele permanece estático? Um aspecto relevante do envelhecimento é o endurecimento e espessamento das paredes das artérias, o que compromete a circulação sanguínea. Além disso, as placas de gordura começam a se desenvolver e se acumular de forma silenciosa. Quando você se dá conta, pode ser tarde demais. Um infarto ou um derrame que altera permanentemente a sua vida. E quanto ao sustentador? No começo, você não sente nada. A aterosclerose não aparece de repente. Seu desenvolvimento é gradual. Às vezes, desde a infância. Muitas pessoas acreditam que esse é um problema exclusivo dos idosos, mas a verdade é bem outra. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos revelou que 78% dos jovens com menos de 35 anos, vítimas de acidentes de trânsito mortais, apresentavam placas nas artérias coronárias. Aproximadamente 80%. Indivíduos saudáveis com artérias obstruídas. E o mais surpreendente é que 20% delas apresentavam mais de 50% de obstrução. Portanto, o primeiro ponto é que a aterosclerose pode se desenvolver muito antes do que se pensa. E agora, observe que isso é algo que poucas pessoas sabem. De que maneira as placas provocam ataques cardíacos e derrames? Nem sempre as placas maiores são as mais perigosas. Placas menores também podem ser perigosas, pois elas podem se romper. Quando uma placa é criada, ela é coberta por uma parede. Pense no filme plástico que envolve um alimento. O problema é que essa parede pode se romper devido à inflamação, estresse e noites mal dormidas. É como se o plástico estivesse se rompendo. Nesse ponto, tudo que estava retido nessa placa, como gordura, cálcio e outras substâncias inflamatórias, é liberado na corrente sanguínea. Além disso, as plaquetas, que geralmente estão em situações de sangramento, se deslocam para o local para auxiliar. Qual é a questão? A artéria funciona como um crânio e as plaquetas criam um coágulo que deveria ser benéfico, mas pode obstruir totalmente o vaso. O sangue contido na artéria não possui para onde escapar. O fluxo é interrompido e o resultado pode ser um ataque cardíaco se a trombose ocorrer nas coronárias ou um derrame se acontecer nos vasos cerebrais. Por isso, você provavelmente conhece alguém que era extremamente saudável e faleceu devido a um ataque cardíaco fulminante. Ao receber a notícia, você pode ter se questionado: será que ele realmente não estava sentindo nada? Às vezes não, pois placas muito pequenas podem não apresentar sintomas antes de se romper. Na verdade, a maioria dos infartos ocorre devido a placas com menos de 50% de obstrução. E é por isso que é fundamental cuidar das suas artérias desde cedo. Como você mantém a saúde das suas artérias? Uma das coisas essenciais é a alimentação, evitando alimentos prejudiciais e consumindo aqueles que são benéficos. Mas não se preocupe, vou abordar isso. Mas agora você deve estar se perguntando:
Como posso saber se tenho gordura nas minhas artérias? Há diversas formas de identificar problemas nas artérias. Para verificar possíveis obstruções nas artérias que levam ao cérebro, seu médico pode pedir um exame Doppler das carótidas. Esse é um dos métodos mais simples, ou um Doppler da aorta abdominal para verificar a presença de placas ou aneurismas na aorta. Um score de cálcio é uma tomografia sem contraste que mede a quantidade de cálcio presente nas artérias coronárias. Pode variar de 0 a mais de 1.000, 2.000. Acho que o maior número que vi foi 5.000. Atualmente, ter um score de cálcio 0 não indica que você não possua placas, exatamente por causa das placas novas e moles, que, como mencionei, são perigosas porque podem se romper. Para examinar detalhadamente as artérias do coração, o seu médico pode solicitar uma angiotomografia das coronárias ou um cateterismo cardíaco, que a partir daí é possível verificar se há placas e qual é a porcentagem de obstrução. Além disso, o médico pode solicitar um exame de Doppler arterial para verificar se o fluxo sanguíneo nas pernas está adequado. É claro que todos esses testes são caros e relativamente novos. O eletro pode indicar como os médicos da década de 50 identificavam uma obstrução. Além disso, você pode realizar um teste simples com um aparelho de impressão em casa para verificar se tem doença arterial periférica, o que também pode indicar seu risco cardiovascular. Certamente não é tão seguro quanto uma angiotomografia ou cateterismo, mas contribui. O índice tornozelo braquial é o nome desse exame. Trata-se de um exame rápido que avalia o fluxo sanguíneo para identificar a presença de placas ou rigidez nas artérias, que são os principais sinais da doença arterial periférica. Além de ser simples, esse exame pode ser realizado em consultórios. Ainda hoje, muitos médicos realizam esse procedimento utilizando o Doppler, que é muito mais confiável, ou para uma avaliação inicial, até mesmo em casa, com o auxílio de um aparelho de impressão. Friso que em casa ele apenas funciona como uma verificação inicial. Agora, uma breve observação. Se você já sofreu de trombose venosa profunda, é melhor evitar esse teste. Porém, se esse não for o seu caso, prepare o dispositivo de impressão e papel e caneta para fazer anotações. Esse exame basicamente compara toda a pressão arterial do braço com a do tornozelo e é necessário realizá-lo em ambos os lados do corpo. Ele é tão confiável que apresenta uma sensibilidade de até 95% e uma especificidade de 100% na identificação de graves problemas arteriais nos membros. Portanto, vamos ao procedimento passo a passo. Primeiro, escolha um lado e ajuste a pressão do seu braço. Por exemplo, braço direito. Claro, é preciso medir a pressão da maneira correta. A pressão sistólica, a máxima, a primeira que apareceu no seu monitor, foi medida no braço direito. A minha aqui resultou em 122. Depois, deite-se em um lugar confortável por alguns minutos. Permita que o corpo relaxe um pouco e meça a pressão do tornozelo. É possível colocar o manguito exatamente no maleolo medial, local onde se encontram as duas artérias do tornozelo. Registre novamente as máximas. Em seguida, verifique a pressão do tornozelo do outro lado e registre também o tornozelo esquerdo. Agora, verifique a pressão arterial do braço que não foi medido. Há uma diferença de pressão entre os lados? Geralmente há. Caso tenha medido mais de uma vez em cada membro, o que é aconselhável, selecione o valor mais elevado entre as pressões sistólicas arteriais. Análise dos resultados. O índice normal de tornozelo braquial varia de 1 a 1,4. Valores inferiores a 0,9 sugerem a presença de doença arterial periférica e APC. Valores superiores a 1,4 podem sugerir vasos endurecidos em decorrência da calcificação. Se os valores estiverem fora do intervalo de 0,9 a 1,4, isso pode indicar aterosclerose avançada ou rigidez arterial, condições que afetam tanto o coração quanto o cérebro. Pode fazer o teste, estou aguardando. Registre seu resultado abaixo.
Após um período, é interessante que você possa verificar como suas artérias estão reagindo. Por exemplo, você começou a caminhar e parou de fumar. Os resultados podem ser variados e positivos. Portanto, comece a monitorar suas artérias imediatamente e compartilhe esse conhecimento com os outros. E se ainda não enviou o vídeo, faça isso agora. Não acredito que seus amigos não vão fazer o teste hoje. E se você realizou o exame e o resultado foi extremamente alto ou baixo. Caso os resultados estejam fora do normal, é o momento de consultar um médico para realizar exames mais detalhados. Mas não se preocupe, isso não quer dizer que tudo está perdido. Permita-me compartilhar uma história que certamente te inspirará. Eu tinha um paciente que estava convencido de que sua saúde estava em dia. Ele era ativo, corria maratonas, mantinha uma dieta balanceada e realizava testes ergométricos anuais, todos normais. Ele pensava que estava tudo bem. Sua esposa agendou uma consulta comigo e, posteriormente, decidiu trazer o marido. Ao realizarmos exames mais detalhados, descobri algo alarmante. Ele apresentava um acúmulo significativo de placas nas artérias. Embora ele tivesse apenas 57 anos, suas artérias eram semelhantes às de um homem de 73 anos. No início, ele ficou surpreso. Caramba, ele estava se cuidando. É entediante. Sentiu que todo o esforço anterior havia sido inútil. Porém, esse foi o momento decisivo. Após essa descoberta, ele fez uma mudança significativa. Começou a usar medicamentos, fez ajustes adicionais na dieta e no estilo de vida e até modificou o treinamento. E sabe o que aconteceu? Ele conseguiu reverter 20 anos de acúmulo de placas nas artérias em apenas um ano. Você pode estar pensando, espera aí, você não disse que ele já fazia tudo certo? O que estava incorreto, então? Os fatores de risco para a doença aterosclerótica não estão apenas relacionados à prática de exercícios e alimentação saudável. Eles englobam hipertensão. Mesmo indivíduos ativos podem desenvolver hipertensão, o que, ao longo do tempo, sobrecarrega as artérias. Colesterol alto, só ser atleta não garante que o colesterol esteja em dia. Diabetes também pode atingir pessoas que mantêm uma alimentação equilibrada. O tabagismo pode causar danos nas artérias, mesmo em pessoas que deixaram de fumar há muito tempo. As artérias também envelhecem devido ao estresse, e histórico familiar, mesmo com hábitos saudáveis e genética, pode elevar consideravelmente o risco. No caso dele, todos os fatores de risco estavam presentes, com exceção do diabetes. Ele havia deixado de fumar há 15 anos. Tinha um irmão, também atleta, que faleceu precocemente aos 50 anos em decorrência de um ataque cardíaco. Além disso, ele sofria de hipertensão, colesterol elevado e altos níveis de estresse. Foi isso que me levou a ir além do básico, razão pela qual não me limitei apenas ao teste ergométrico. Solicitei uma angiotomografia coronária, que mostrou a condição real das artérias dele. Como mencionei, era uma artéria de 73 anos, e ele tinha placas que chegavam a 60%. Algumas placas, certo? Porém, ele teve sorte, pois descobrimos a tempo. O exame salvou sua vida. Após um ano de tratamento intensivo, ele não apresentava nenhuma placa com mais de 40%. Uma conquista. A alimentação conta, com certeza. Quais são os alimentos mais prejudiciais para as suas artérias? Certos alimentos agem como verdadeiras bombas para as artérias, acelerando o acúmulo de placas e intensificando a inflamação. Aqui estão os 6 principais vilões dos quais você deve se afastar. Primeiramente, os alimentos ultraprocessados. Eles são os campeões em obstruir suas artérias. Lembra daqueles biscoitos recheados, salgadinhos, refrigerantes e do tradicional miojo? Pois é, todos eles contêm conservantes, gorduras e sal, basicamente tudo que não faz bem à sua saúde. Além disso, eles trocam a comida caseira e os alimentos naturais por esses produtos, o que eleva a inflamação e o colesterol. Em segundo lugar, açúcar, xarope de milho e frutose. Lembra daqueles sucos de caixinha, molhos industrializados e até barrinhas fixas que aparentam ser inofensivas?
Eles contêm grandes quantidades de açúcar, xarope de milho e frutose. Esses componentes provocam inflamação no corpo, elevam a gordura abdominal e causam sérios danos às suas artérias. Elas são um pesadelo triplo, aumentam o colesterol ruim, reduzem o colesterol bom, HDL, e ainda provocam inflamação nas artérias. Portanto, evite-as. Quarto, as gorduras saturadas elevam o colesterol ruim e aceleram a formação de placas. Claro, você não precisa se tornar inimigo do churrasco, mas a moderação é essencial. Ainda mais prejudiciais são as carnes processadas, como salsichas, linguiças, presunto e bacon, que são ricas em sódio e conservantes, além de contribuírem para o endurecimento das artérias e formação de placas de gordura. 5. Carboidratos refinados, como pão branco, arroz branco e aquele macarrãozinho simples. Claro, você não precisa eliminar tudo, mas é recomendável reduzir, pois o excesso pode causar picos de insulina, obesidade e inflamação. É possível comer? Claro que sim, mas não com tanta frequência. 6. Frituras, isso você já sabe, então nem precisa insistir mais. Claro, você não precisa adotar um estilo de vida extremamente restritivo, mas pode começar gradualmente substituindo alimentos por opções mais saudáveis. O que você deve adicionar mais ao seu prato? Primeiramente, legumes novos. Feijão, lentilha e grão de bico são alimentos ricos em fibras que contribuem para o controle dos níveis de colesterol e glicose. Além disso, fornecem proteínas vegetais para os músculos. 2. Aveia, um dos meus pratos preferidos para o café da manhã. Possui fibras solúveis, como o beta-glucano, que ajudam a diminuir naturalmente o colesterol e a gordura abdominal. 3. Beterraba. Recentemente fiz um vídeo sobre isso. A beterraba é incrível, rica em nitratos que auxiliam na circulação e ajudam a dilatar os vasos. 4. Vegetais como rúcula e espinafre, além da beterraba, elevam os níveis de óxido nítrico no organismo, o que melhora a circulação sanguínea e contribui para manter as artérias desobstruídas. 5. Sementes como chia e linhaça, que são ricas em fibras e auxiliam no controle do colesterol e do açúcar no sangue, além de antioxidantes e ômega 3, que ajudam a diminuir a inflamação nos vasos. 6. Frutas. Os dois tipos principais são o abacate, que é rico em gorduras monoinsaturadas, que aumentam o HDL e reduzem o LDL, e as frutas vermelhas como morangos, mentilas, framboesas, que são ricas em antocianinas, que ajudam na circulação. 7. Castanhas, amêndoas e nozos. Eu sei que não são baratas, mas uma pequena quantidade já traz benefícios incríveis para o seu coração. 8. Peixes como salmão e sardinha, ricos em ômega 3, contribuem para a redução dos triglicerídeos e elevação do colesterol bom. 9. O azeite de oliva extra virgem também está caro, porém é mais barato do que muitos medicamentos. E 10. Chocolate amargo com mais de 70% de cacau. Os flavonoides contribuem para o relaxamento das artérias e melhoria do fluxo sanguíneo, o que ajuda a diminuir a pressão arterial. Sei o que você está pensando. Não é simples fazer mudanças na dieta. Sim, a jornada requer algum esforço, mas com as mudanças adequadas, você pode cuidar melhor do seu coração, diminuindo os riscos e levando uma vida mais saudável e satisfatória. Esse canal serve para isso. Estou aqui para te auxiliar, te mostrar e, em algumas ocasiões, te relembrar. Portanto, cuide das suas artérias, ajuste sua alimentação, movimente-se mais e, se necessário, procure o tratamento médico adequado. Você é capaz. E, como um bônus, vou compartilhar uma descoberta incrível que tem o potencial de revolucionar a medicina. Imagine eliminar as placas de gordura das artérias sem precisar de cirurgia, stents ou medicamentos para o resto da vida. Pode parecer ficção científica, mas um estudo recente está tornando isso viável. Já foi comprovadamente eficaz em animais com arteriosclerose. Vou te explicar. Os cientistas conseguiram reativar um processo natural do corpo conhecido como referocitose, utilizando nanopartículas menores que
que um fio de cabelo. Esse procedimento auxilia na remoção das células que se acumulam nas artérias e dão origem às placas. Em outras palavras, essas partículas têm a capacidade de limpar o interior das suas artérias. Geralmente, o corpo tenta se recuperar por conta própria quando adotamos hábitos saudáveis por um longo período, permitindo que as artérias se regenerem. No entanto, quando as placas se acumulam em excesso, o corpo não consegue lidar com isso. Com as nanopartículas, esse processo retoma com vigor, eliminando até as placas mais perigosas. Impressionante, não acha? Os resultados de testes realizados com essa terapia em animais são encorajadores. Os pesquisadores estão se preparando para realizar testes em humanos. Imagine que, se você já tem placas, poderá futuramente limpar suas artérias de maneira rápida e eficiente. Muitas pessoas sonham em consumir um detergente que limpe as artérias. É isso mesmo. Na verdade, é melhor. Até o momento, nos testes realizados, não foram observados efeitos colaterais significativos. Isso indica que as nanopartículas são altamente precisas e seguras, atuando exclusivamente no que precisa ser removido, sem prejudicar as células saudáveis. A imagem ao lado mostra uma artéria verdadeira de porco. Já refletiu sobre o efeito que isso pode ter na vida de milhões de pessoas? É verdade que essa pesquisa ainda está em seus estágios iniciais, mas existe uma pequena esperança. Só falta descobrir se a indústria permitirá que isso ocorra. Qual é a sua opinião? Deixe um comentário abaixo, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe este conteúdo com quem precisa ouvir essas verdades. Agradeço imensamente.